Olá a todos. Então, antes mesmo de me apresentar, eu gostaria de começar agradecendo. Então, primeiramente, agradecendo pela oportunidade de participar do primeiro encontro brasileiro de educação maker e agradecendo ao Fábio e ao Renato por terem organizado um evento tão bacana, né? Um evento, uma oportunidade de compartilharmos as nossas práticas, de vivenciarmos outras experiências, de trocarmos informações e aprendizagens. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Cristiane Imperador, eu sou professora de língua portuguesa e produção textual e coordenadora da área de códigos e linguagens do Colégio Espírito Santo, que fica localizado em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Então, num primeiro momento, acredito que muitos, possam estar se perguntando, mas como que a língua portuguesa se relaciona com a educação maker? Então, eu acho que o próprio título desse momento, desse nosso encontro, que é ressignificar a realidade por meio da ficção e da gamificação. Então, à medida que a gente trabalha com a criação de histórias, a gente está colocando a mão na massa, que significa aí um pouquinho, resumidamente, a grosso modo, educação maker. E estamos produzindo, trabalhando com a criatividade e produzindo práticas criativas. Tá? Antes de adentrarmos, ao RPG propriamente dito e compreendermos de que maneira ele colabora com a ressignificação da realidade, é importante a gente perceber que ele está dentro de um processo. Com o RPG, eu tenho a possibilidade de trabalhar a gamificação, de trazer a ficção para a realidade. Eu também posso trabalhar com aprendizagem baseada em problemas, que é a ABP, e desenvolver a imaginação. Então, é importante, hoje em dia, para lidarmos com determinadas situações e nas práticas criativas. Não dá para falarmos em práticas criativas sem falarmos da imaginação. E, antes de mais nada, é importante a gente pensar que o RPG, Role Play Game, ele surge por volta da década de 70 nos Estados Unidos, como sendo um jogo mesmo que trabalha com estratégias de guerra para distrair os soldados. E ele vem se desenvolvendo, se aprimorando ao longo dos anos. Ele chega ao Brasil um pouco mais tardiamente, por volta da década de 90, e a partir de então ele tem um desenvolvimento bem importante aqui no nosso território. Então, em 92, nós temos o primeiro encontro internacional de RPG no Brasil, um dos maiores eventos brasileiros voltado para o roleplay game. E depois, a partir daí, só para exemplificar, em 96 a gente tem a criação de um grupo que realizou encontros anuais justamente para discutir os benefícios, as práticas, e um grupo formado não só de jogadores, como também professores e estudiosos. E hoje, em 2021, eu tenho a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre os benefícios, e como a gente pode trabalhar com RPG aliado à aprendizagem baseada em problemas e produzir histórias, criar narrativas, ressignificar a realidade. Eu gosto muito dessa imagem, desse esquema aqui estruturado por um autor italiano chamado Bruno Munari, porque essa imagem acaba resumindo muito, das práticas criativas, muito do que a gente vai conversar hoje. Quando a gente se relaciona com o mundo externo, a gente se relaciona por meio dos nossos sentidos e da nossa linguagem. E a gente começa a interpretar esse mundo a partir do sentido, da visão, da audição, do tato, do paladar e da própria comunicação. A gente se apropria do mundo externo a partir da inteligência, e também a partir da nossa memória. E é aí que entram aspectos imprescindíveis e importantes aqui do nosso bate-papo. Então, é na memória que a gente também tem o aprimoramento e o desenvolvimento da fantasia, da invenção e da criatividade. Eu posso dizer que a fantasia é uma das faculdades mais livres, porque por meio da fantasia eu consigo imaginar muitas vezes algo distante e que não existe na nossa realidade. A partir da fantasia também, eu tenho a possibilidade de materializar algumas invenções. Então, para a gente ficar com um exemplo,
um inventor, né, que quer construir um determinado motor, por exemplo, ele precisa, né, antes de inventar esse motor partiu de uma fantasia. Né? Então, ele tem uma imaginação, né, daquele motor, e aí ele começa a tentar materializar e inventar. Quando ele adentra ao campo da invenção, a gente também adentra ao campo da criatividade, né? Por meio da criatividade que eu trabalho com a fantasia e com a invenção. E a fantasia, a invenção e a criatividade se materializam na imaginação. Quando a gente trabalha com RPG, a gente está trabalhando com a imaginação, né? A gente está trabalhando com a criatividade, a gente inventa, a gente fantasia. Quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em problemas, a gente precisa imaginar, a gente precisa criar para enfrentar realidades, para produzir e entrar em contato com o mundo externo. Então, vocês vão perceber que durante a minha fala, a fantasia, a invenção e a criatividade estarão muito presentes. E elas, né, apresentam uma relação intrínseca com as práticas criativas. Adentrando um pouquinho mais agora ao campo do RPG propriamente dito, né? RPG Role Play Game, né? Então um jogo de interpretação de papéis, é um jogo de narratividade, de criação de histórias. E, como eu disse, né, um jogo que trabalha com a fantasia, com a imaginação e com a criatividade. O LARP, ele é uma versão do RPG, então a gente pode ter o RPG de mesa, a gente pode ter o RPG virtual, e o LARP, ele é muito próximo do teatro, é quando o próprio jogador assume o papel do personagem, né? A gente tem que também levar em consideração que o RPG ele não é um jogo em que nós temos um ganhador e um perdedor, pelo contrário, né? Ele é um jogo de colaboração, um jogo colaborativo. Os personagens somam forças, né? Enfrentam situações problemáticas, enfrentam desafios. O interessante também do RPG é que no RPG a gente não tem um roteiro fixo. À medida que a gente vai jogando, né, a gente vai enfrentando algumas situações, tomando algumas decisões e lidando com estratégias para que aquelas decisões sejam tomadas da melhor maneira. Então, o que a gente pode dizer é que quando a gente começa um jogo de RPG, a gente tem personagens que vão assumir determinados papéis e uma situação inicial, que é narrada por um mestre. O rumo do jogo nós não sabemos, e o que é gostoso é isso, porque a partir da ficção, né, os jogadores que assumem papéis de personagens vão enfrentando algumas situações e vão resolvendo alguns problemas. Quando a gente fala em RPG, é importante a gente pensar, né, e o próprio título desse momento, né, desse nosso encontro, dessa palestra, que é ressignificar a realidade. É importante a gente pensar porque quando a gente está no âmbito, né, no campo da ficção, a gente pode errar. A gente pode perceber que aquela estratégia não é a melhor estratégia a ser seguida, a gente pode mudar o caminho, mudar o percurso, retomar. Então, o roleplay game, ele permite, né, a partir de uma narrativa ficcional, de um cenário fictício e do levantamento de hipóteses, a gente trabalhar, né, e vivenciar fatos que estão no campo da ficção, mas em algum momento podem se tornar fatos verídicos, né? A gente lida com cenários que são cenários reais, e com isso a gente vai desenvolvendo a argumentatividade, a imaginação, a criatividade e também o posicionamento crítico. Então, só para exemplificar, né, em um determinado momento, eu trabalhei com os meus alunos um RPG cuja situação era eutanásia. Então, nós tínhamos como personagens médicos, enfermeiros, diretores de hospitais, os parentes da vítima em determinado momento. Então, o que eu quero destacar, né, com essa situação é que eu trazia, né, e posso trazer para o meu RPG um fato verídico, um cenário real, para que esse cenário seja vivenciado de uma maneira ficcional. Quando a gente fala em RPG, muitas vezes vem à nossa memória uma ideia de um jogo medieval, né, em que eu tenho bruxos, vampiros, guerreiros. Não. Eu posso muito bem, né, adaptar o meu RPG
ou mesmo a mecânica desse jogo para a realidade. E o que é interessante, porque é aí, né, quando eu faço essa adaptação, que eu relaciono o meu jogo à aprendizagem baseada em problemas, que eu já vou falar logo mais. Quando a gente pensa em RPG, quem joga, né, sabe muito bem como acontece todo o processo, mas quem nunca jogou, né, então é importante a gente perceber o quê? Que o RPG ele é um jogo de imersão. Muitas vezes, uma sessão de RPG, ela começa em um dia e termina depois de um mês, tá? É como eu disse, nós não sabemos o rumo da história. É preciso, durante o jogo de RPG, muita concentração. Concentração dos personagens, que são a todo momento colocados à prova e diante de situações problemáticas, né, que precisam ser enfrentadas da melhor maneira. Muitas vezes a ação de um personagem impacta a ação do outro. Então, por isso que eu preciso ter muita concentração. Quando a gente joga um RPG, a gente deixa de ser quem somos e passamos a ser os personagens. Eu costumo dizer para os meus alunos que num jogo de RPG, o jogo de RPG ele é terapêutico, justamente porque a gente foge um pouquinho da nossa realidade, mas a gente vivencia situações que depois podem ser aplicadas na realidade. E assim a gente consegue ressignificar. Né? Todo jogo de RPG precisa ter uma ficha de personagem, e quando eu falo de ficha aqui, depois eu também vou mostrar para vocês uma ficha, mas é um lugar, né, onde eu posso registrar o nome do personagem, a idade dele, o papel que ele está assumindo. Quando a gente consegue desenvolver RPGs mais elaborados, a gente pode lidar com com fichas mais bem elaboradas. Mas, contudo, a gente consegue fazer práticas de RPG num primeiro momento bem mais simples. E eu preciso ter também, para começar o meu RPG, uma situação inicial, só isso. O jogo ele é desenvolvido todo no improviso, então eu vou dando, né, geralmente a pessoa que tem um pouco mais de experiência assume o papel de mestre e vai dando aos jogadores vozes e os jogadores vão construindo também essa narrativa. Né? As ideias vão sendo colocadas, é importante a gente destacar que num jogo de RPG, uma ideia colocada por um personagem, ela não deve ser contestada. Então a gente não fala, né? Não, isso não aconteceu. Pelo contrário, o personagem precisa se apropriar de uma determinada situação e desenvolvê-la, né? E torná-la, transformá-la a seu favor. Com isso, a gente consegue, né, a partir desses momentos, potencializar as experiências, porque os personagens vão se vendo diante de algumas situações com as quais eles precisam lidar e também percebendo que muitas vezes a atuação em determinado momento impacta a atuação de um outro personagem. Então é preciso ter raciocínio lógico, é preciso ter argumentatividade também para convencer, né? Um jogo de cintura e um poder de enfrentamento. Tá? O mestre representa num jogo de RPG a autoridade e muitas vezes esse mestre ele pode solicitar aos seus personagens alguns testes. Para ficar no exemplo, né, que eu dei da eutanásia, então vamos imaginar que em uma determinada situação do jogo, a construção da narratividade esteja sendo feita e é colocada e apresentada uma situação problema para dois personagens, né, para o diretor do hospital e para um dos médicos. Em determinado momento, esses dois personagens vão argumentar e se colocar diante da situação. Mas vamos imaginar que a gente, né, naquele momento, também desconfie daquelas falas e queira perceber quem realmente tem a razão ou quem realmente está falando a verdade. Então, são jogados alguns dados, estabelecidas algumas regras, e a partir dos dados a gente consegue definir se quem está falando a verdade é o médico ou é o diretor do hospital, ou né, vice-versa. E com isso é interessante porque como né, eu disse agora, a gente lida muito com o improviso, e o improviso faz com que o jogador tenha um raciocínio rápido, se veja, né, diante de um determinado problema que ele nem imaginou vivenciar e tenha que ter um jogo de cintura e um pensamento lógico para conseguir resolver aquela situação, tá? E aí, como que a aprendizagem baseada em problemas dialoga com o RPG? Justamente porque a aprendizagem baseada em problemas também proporciona o desenvolvimento de habilidades e aprimoramento de algumas competências que também são desenvolvidas e aprimoradas pelo RPG.
Então, durante um jogo, né, de RPG, eu posso apresentar para o meu jogador algumas situações problemáticas que precisam ser resolvidas naquele momento. Então, obviamente, né, o aluno ele tem o conhecimento, ele precisa raciocinar, né, a partir do momento que ele raciocina, que ele faz uso daquele conhecimento a seu favor para resolver uma determinada situação, ele está aprendendo, ele está explorando o contexto, né, explorando outras situações, ele está imaginando. E é como eu disse, ele está vivenciando na ficção o que pode ser real. Né? Nós sabemos que os nossos alunos ou nós mesmos entraremos em contato com problemas que ainda não existem. Né? E nós precisamos saber termos estratégias para resolvermos esses problemas. Então, o RPG, ele proporciona essa resolução. Né? Então, o aluno vai estabelecendo sinapses, vai fazendo associações de conhecimento para justamente conseguir enfrentar algumas situações. E o legal de tudo isso é que a gente desenvolve muito a oralidade, a argumentatividade e também, né, a gente pode depois, em um determinado momento, até evoluir e fazer uma produção de texto e proporcionar, então, a gente disponibiliza para o aluno um determinado problema, que foi um problema central daquela narrativa, e pede para o aluno produzir uma determinada dissertação. Então, ele vai fazer uso do que ele vivenciou, do repertório cultural que ele ampliou durante o jogo para escrever aquele texto. Então, a gente consegue trazer a prática do RPG, né, e o desenvolvimento não só da oralidade, mas também da escrita. Aqui para ficar com um exemplo de uma ficha, tá? Essa é uma ficha, né, que tem bastantes campos para serem preenchidos, mas a gente pode começar, como eu disse para vocês, com uma história mais simples, com uma ficha mais simples, né? Em que o aluno ou o jogador, ele pode, né, escolher um nome, né, determinar uma idade, uma profissão, quando a gente traz o RPG para a realidade, e os atributos a gente pode deixar para jogar com os nossos estudantes num segundo momento. E eu também posso tratar deles com vocês em um outro momento. Os dados também são, assim, imprescindíveis, né? Quando a gente realiza o jogo virtualmente, a gente tem alguns aplicativos de dados virtuais, porque são eles peças fundamentais, já que o rumo e o caminho da narrativa, a participação dos personagens, vão sendo definidas e determinadas pelos números, pelos dados. E o que é gostoso do jogo é isso, a gente começa, mas a gente não sabe como ele termina. Aqui eu trago para vocês uma imagem, né? Nós temos a imagem de um tabuleiro que foi criado para o desenvolvimento de um RPG. Ele é um tabuleiro que permite, né, o desenho e a escrita, e depois a gente pode apagar. E os personagens que estão sendo manuseados foram feitos em papéis. Tá? Do outro lado, a gente já tem a imagem de um programa chamado Hero Forge, que é um programa que permite a criação de personagens, né, sem custo algum, no primeiro momento, só se você depois quiser produzir o personagem fisicamente, mas a gente pode fazer uso dessa criação de uma forma virtual, então a gente consegue materializar e criar o nosso personagem. E personagens mais reais, personagens mais medievais. Então, o legal é quando a gente consegue associar, né, outras questões e trazer para o jogo. Então, não trabalhar só com a oralidade, mas materializar algumas questões também. E quando a gente pensa em RPG, né, em aprendizagem baseada na resolução de problemas, a gente começa a imaginar um jogador, né, um pouquinho mais jovem ou mesmo adulto. E eu posso dizer para vocês que a gente consegue sim trabalhar com RPG com crianças, e é muito gostoso. Eu trago para vocês aqui algumas imagens de um jogo da Galápagos chamado Dixit, e eu uso muito essas imagens para trabalhar o RPG com crianças. Crianças de 9, 10, 8 anos, tá? Então, como que a gente adapta, né, toda essa mecânica do RPG para as cartas? Então, a gente pode trabalhar de inúmeras maneiras, mas uma forma que eu costumo trabalhar e que dá muito certo é determinar, né, entregar algumas cartas para os alunos, né? E eles vão assumindo o papel de determinados personagens que estão expressos, né? Os personagens já estão expressos naquela carta.
eles vão compondo a história, então cada um vai criando naquele momento, inventando quem é aquele personagem, o que ele está fazendo naquele momento. A situação ela vai sendo construída, outras cartas vão sendo apresentadas durante essa narratividade, e elas vão sendo cartas que trazem, né, elementos que podem enriquecer a narrativa ou problematizar. Então podem ser cartas que desestabilizam a narrativa, e naquele momento eu preciso ter um outro caminho para a resolução daquele problema. E as crianças se envolvem muito e adoram criar, né? Quem é que não gosta de trabalhar com a imaginação, com a criatividade, com a fantasia? Como eu disse, né, naquele slide que eu mostrava para vocês do Bruno Munari, a gente consegue se distanciar um pouco da realidade. O interessante, né, de trabalhar com RPG e conseguir ressignificar a realidade é que a gente adentra o mundo da ficção, se distancia da realidade, mas consegue analisá-la, né, de uma maneira e enfrentá-la, né? Mesmo que no mundo mágico a gente consegue experimentar. É como se o RPG ele fosse um grande laboratório de experimentação para enfrentamento da realidade. E com certeza, quanto mais a gente trabalha com RPG, quanto mais a gente cria, quanto mais a gente produz histórias, mais a gente tem vontade de produzir, de criar. Vai se tornando um vício, né? E o quanto isso também impacta, como eu disse para vocês, na própria produção escrita do nosso aluno, do nosso jogador. Basicamente é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu espero, como eu disse no início, que nós tenhamos outros momentos tão grandiosos como esse para compartilharmos experiências, trocarmos informações. Para mim é uma honra ter participado, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, comigo e eu tenha conseguido aí despertar um pouquinho em vocês o gosto por jogar e por conhecer um pouquinho mais a fundo o RPG. Muito obrigada pela atenção de todos. Aqui eu deixo meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, é só me escrever. E que tenham um bom encontro. Muito obrigada.